Começar a retomar, né, nossa aula de engenharia de software. Se vocês verem aí, apareceu o íconezinho, tá, de gravando. Vocês têm a opção de encerrar essa gravação. Os 3 pontinhos ali, você pode interromper a gravação. Mas se você fizer isso, aí ele para a gravação, vai gerar um arquivo lá. Então, peço a vocês que não interrompam aí a gravação, porque senão a gente não consegue registrar, né? E aí o seguinte, vamos retomar aí, fazer uma revisão, né, do nosso plano de ensino. No nosso último encontro, há muito tempo atrás, 6 meses atrás, na sexta-feira eu estava tendo aula, né, na pós-graduação. Eu consegui falar com alguns de vocês, consegui me apresentar rapidamente, e aí a gente discutiu um pouquinho, né, no intervalo da aula da pós-graduação, e aí eu levei todo mundo para ter uma aula, né, na pós-graduação. Então, uma parte de vocês pegaram aí algumas horinhas, né, de aula na pós, coisa bem simples, processo de desenvolvimento ágil, né, e pode ser um dos tópicos, né, que a gente vai discutir e utilizar na disciplina. Então vamos fazer agora uma revisão, tá, do plano de ensino. Esse plano de ensino ele já está disponível no Google Sala de Aula, né, da gente. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a adaptação para esse modo AEMP, né, esse modo emergencial e remoto, tá? A gente vai ter que fazer algumas alterações aí. Infelizmente, a gente não vai ter condições de desempenhar e desenvolver as atividades como, né, a gente fazia no modo presencial. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande, pode abrir o microfone, né, e pedir a palavra. O chat, eu trabalho com 2 monitores, então o chat está aqui em cima. Vez ou outra, se vocês perceberem que eu estou olhando para cima para ver se tem alguma mensagem, tá, de vocês. Mas quem quiser falar ou tiver dúvida, pode ficar à vontade. Abre o microfone e pede a palavra. Beleza, galera? Vou aqui. Então é o seguinte, nossa aula, né, a gente começou, fiz uma apresentação, né, inicial, conheci alguns de vocês, se eu não me engano, Matheus e Edivaldo, né, que tinham sido, né, meus alunos em outras disciplinas, mas assim, a grande maioria de vocês eu não tive a oportunidade de conhecer porque foi o período que eu estava afastado, né, finalizando meu doutorado, foi o período que vocês, né, entraram no curso. Então, eu voltei do doutorado agora, em 2019.1, né? Então, já passou aí um ano, né? Indo em direção ao segundo ano, já passa muito rápido. Mas, bem, não vou fazer essa revisão, depois eu gravo um videozinho, né, com aquele resumo lá do meu histórico e disponibilizo para vocês. Falando um pouquinho da agenda, então a gente vai ver, né, os pré-requisitos, ementa, objetivos, metodologia, sistema de avaliação e bibliografia, lógico que já discutindo aí as adaptações, né? Pré-requisito, processo de desenvolvimento de software, isso aqui no caso é no novo projeto, né, do PPC do curso. Então, de uma certa forma, vocês, né, já têm conhecimento desses processos de desenvolvimento, que isso aí é muito bom. Antes eu tinha que explicar tudo isso para os alunos, né, da ementa antiga na disciplina de engenharia de software. Então, a grande vantagem é que hoje, né, vocês já estão tendo o domínio, né, desses processos. A parte de programação, né, qual é a ideia? Apesar da disciplina ser de engenharia de software, eu gosto muito de estar trabalhando com projetos práticos, desenvolvimento de projetos utilizando a metodologia Agile Scrum, né? Só que, infelizmente, com essas mudanças aí de AEMP, a gente vai ter que rever um pouco, né, esse contexto aí da nossa disciplina. Então, a ementa, né, a ideia é fazer um histórico aí, né, da produção de software e os objetivos, né, da engenharia de software, falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento, produto, ciclo de vida de sistemas, quais são os paradigmas que a gente pode estar utilizando, uso de contextos, metodologias, técnicas e ferramentas para permitir aí a análise, né, projeto de sistema. Paradigma estruturado, orientado a objetos, padrões de desenvolvimento. Então, esses paradigmas, de uma certa forma, vocês, né, já estudaram nas disciplinas de linguagem de programação, e no nosso caso aqui, a gente iria utilizar, né, esses paradigmas através de um contexto prático, né, desenvolvimento de um projeto prático.
Reuso, engenharia reversa e reengenharia. Então, a ideia é que a gente consiga... Só esses caras aí, cada um é um mundo, né? Então, a ideia é que a gente faça dar uma pincelada, né? Porque não tem como a gente aprofundar muito, né? Porque são muitos assuntos, muitas áreas dentro da engenharia de software, né? A engenharia de software é chamada de guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva, né, você tem várias linhas diferentes. A gente já vai começar a conversar um pouquinho sobre as oportunidades e vocês vão ver que dá para atuar aí em diferentes áreas dentro da engenharia de software. Sistema de informação de suporte, né, o processo decisório tático e estratégico, né, SAD, SIG e ACE. Tecnologias de informação aplicada a sistemas de informação de suporte, né, o processo decisório estratégico e tático. Então, a engenharia de software ela engloba, né, vários contextos. O objetivo da disciplina é estar apresentando e discutindo de forma prática, né, as principais fases do ciclo de desenvolvimento. A ideia é que vocês tivessem um pouquinho da experiência, né, desse ciclo. A disciplina proporciona, né, para os estudantes o estudo e a compreensão dos conceitos básicos, tá, da engenharia de software, o que compõe, né, o que é, o que compõe, e possibilita também o embasamento necessário para que vocês compreendam a importância e os desafios da engenharia de software e como que vocês podem, né, estar utilizando a engenharia de software, né, na sua vida profissional. Beleza? Objetivos específicos, né, compreender os princípios que vão estar regendo aí um bom projeto, né, de software, compreender conceitos de arquitetura de software, reconhecer alguns desafios que são relacionados com os projetos, né, arquiteturais, fazer um projeto detalhado de um software seguindo esses princípios. Então, como o nosso cronograma vai estar apertado, a gente vai ter que analisar uma melhor forma de estar tentando, né, aplicar tudo isso aí. Aplicar padrões de projeto e padrões arquiteturais, né? Isso aqui é de extrema importância. Usar métricas para estar medindo e avaliando o projeto. Então, a gente vai ver isso também ao longo aí da disciplina. Metodologia, né? Então, a gente utilizaria aulas expositivas, né? O uso de data show, quadro branco, vídeo. E aí, agora, nós estamos virtualizando isso, né? Então, essa apresentação está disponível no Google Sala de Aula. O quadro branco, se a gente precisar, a gente tem ferramentas para simular o quadro branco, né? Os vídeos, a gente consegue também compartilhar. Então, hoje eu já disponibilizei, né, um vídeo para vocês. Mais para frente eu mostro o Google Sala de Aula e onde que vocês vão estar encontrando essas atividades e esses vídeos. Discussão dos conceitos e problemas, né, referentes aos assuntos abordados. Vídeos sobre desenvolvimento, né, de uma certa forma, de sistemas, né, diversos sistemas e jogos. Desenvolvimento e análise de códigos. Tá aparecendo a ementa de jogos isso aqui, viu, galera? Deixa eu só verificar aqui rapidão. Não, tá certo mesmo. Aquele trechozinho ali não é só de jogos, né? É sistema como um todo. Voltando para o quesito de avaliação, então, geralmente vocês estão acostumados com 3 avaliações e a instituição estava sugerindo agora o desenvolvimento de 2 avaliações. Então, em vez de você ter a média, né, ponderada por 3, você teria a média ponderada por 2, né? Então, a ideia era desenvolver um projeto, esse projeto equivaleria a 80%, né, do resultado, e uma prova escrita que, na verdade, na disciplina eu gosto de trabalhar com a escrita de artigo, né, que iria equivaler a 20% da nota desse projeto. Então, a ideia era quebrar essa nossa aula em sprints, né, do Scrum, e aí a cada entrega, cada deliverable do projeto, né, cada item que você entregava do projeto, a gente tinha um ciclo de avaliação, né. Isso acontecia de 15 em 15 dias, e aí, né, a cada intervalo, a cada 2 semanas, mas aí a gente vai ter que rever todo esse conceito. Eu ainda não defini, tá, como que vai ser feito. Se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade, mas eu ainda não bati o martelo, eu estou ainda
raciocinando qual que seria a melhor forma de estar desempenhando essa avaliação agora nesse modo remoto, tá? Nota de participação, assiduidade, envolvimento. Então, lógico, tem pessoas que muito chega lá no final, né? Tá precisando ali de um suporte, uma ajuda. Então, quanto mais participação você tiver, melhor fica para a gente conseguir, por exemplo, né, dar essa ajuda lá no final. Então, geralmente, esse aqui era o instrumento de avaliação que eu utilizava, tá? Para estar verificando aí a cada item, né, que vocês entregavam. Então, são 6 itens, né? Código funcionando, então valia 5 pontos, ou seja, né, o código é extremamente relevante para o projeto, então ele tinha um peso maior. Pontualidade da entrega, então tinha gente que atrasava, então só o fato de entregar dentro do prazo, isso, né, já contabilizava aí com um pontinho. Qualidade da apresentação, então eu fazia essa avaliação para cada estudante de forma individual, tá? Então, dentro de um projeto que era feito em grupo, você tinha também uma avaliação que era individual por pessoa. Tá? Agora, nesse sistema AMP, a gente precisa ver uma melhor forma de estar desempenhando isso aí. Competências e habilidades, né? É licitar, especificar, rastrear, gerenciar requisitos de software, bem como projetar, especificar, implementar, implantar, verificar, validar e manter um monte de coisa, né? Um monte de verbozinhos aí. Mas assim, a engenharia de software ele engloba, né, todo o processo de desenvolvimento. Então, cada itemzinho desse aí equivale a uma etapa do processo. Então, a ideia é que vocês consigam sair, né, da disciplina com essas competências aí e habilidades, tá? Dominar aí as tecnologias, né, de engenharia de software, capaz de criar, implantar, refinar, avaliar processos e por aí vai. E aí entra também a questão do contexto, né? Local, regional, nacional e mundial. Então hoje a gente consegue, dentro da nossa casa, a gente consegue, né, estar produzindo aí conteúdo para o mundo inteiro. Então, através do uso da engenharia de software, é possível você estar atuando de forma remota hoje, trabalhando para empresas fora do Brasil, né? Possibilitar ao aluno que vocês compreendam os conceitos, né, de engenharia de software, habilidade para interpretação, elaboração e execução de projetos. Então, isso aqui é muito subjetivo, né? A gente trabalha muito com o conceito do cliente, né? O que o cliente quer. Então, muitas vezes, você entender o que ele precisa cai justamente dentro dessa capacidade de interpretação aí. Capacidade de trabalho em equipes, né, multidisciplinares e distribuídas, né? Os alunos trabalhavam de casa. Então, nada impede da gente tentar fazer algo, né, do tipo agora também. Habilidade para estar resolvendo problemas com flexibilidade e criatividade. Habilidade para estar trabalhando em projetos, né, de pesquisa e no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. E capacidade de estar adaptando à evolução tecnológica. Então, nossa área ela evolui muito rápido, né, e a cada dia surgem novas tecnologias. Então, está aqui o código da nossa disciplina. Esse aqui já é o código do Google Classroom, né? No nosso encontro presencial, eu tinha compartilhado o código da turma, né? Que era com os nossos e-mails pessoais. Então, aquela turma, não sei se vocês já perceberam, mas ela já foi arquivada, né? Então, conseguimos aí migração. Todos os alunos da disciplina, os 13 alunos, já acessaram o sistema e já tem acesso ao Google Classroom, né? Então temos aí 100% de alunos participantes, que é bem legal. Então o material da disciplina, né, vai ser tudo disponibilizado lá no Google Classroom, tá? E esse material daqui, o plano de aula, acho que eu compartilhei na semana passada. E essa semana, como a gente vai fazer já uma introduçãozinha à engenharia de software, eu já disponibilizei lá o material para vocês. Comunicação. Então, a gente pode estar utilizando o próprio Google Sala de Aula, tá? Lá vocês têm um mural, vocês podem estar mandando mensagens lá. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, né, privada, ou discutir alguma coisa comigo, sem que todos, né, tenham conhecimento, o Google Classroom você pode mandar mensagens privadas, mas está aí meu e-mail também, crescencio@gmail, então pode mandar um e-mail lá, a gente troca ideia, o e-mail eu estou sempre checando, tá? E aí, com esse advento do Google Classroom, a gente não depende mais tanto, né, das redes sociais para poder ficar mandando comunicado.
Então, todos os comunicados, né, tudo vai ser feito pela nossa sala de aula. Segunda chamada. Então, eu acho que aqui a gente não vai precisar, né, da segunda chamada, uma vez que a direção geral e a direção de ensino, ela sugeriu que nós aplicássemos avaliações de forma assíncrona, né? Ou seja, você passa a avaliação para o aluno e aí você pode estar realizando aquela avaliação no momento que você achar mais oportuno, né? Então, a ideia é deixar um prazo aí, vocês podem estar respondendo, né, essa forma de avaliação dentro, né, de um período, e aí eu acho que acaba sendo desnecessário a gente precisar aí de segunda chamada. Beleza? Revisão de avaliação. Então, antes a gente tinha esse prazo, né, de 48 horas, então isso agora eu acho que não está sendo mais, né, com uma série de atividades e de demandas, eu acho que isso não está, né, sendo mais aplicável. No caso da revisão também da avaliação, você tem que passar pelo colegiado, então o colegiado também ele tem uma limitação, né, de demandas. Então, eu acredito que vai ser bem tranquilo, que a gente não vai ter problema, né, com relação a isso. Mas nesse período AMP, eu acredito que essas 48 horas, esse prazo aí, ele está suspenso. Beleza? Aqui tá umas regrinhas de convivência lá, então vocês são bem tranquilos, pelo que eu percebi aqui, até para mandar abrir o microfone e falar alguma coisa, todo mundo tímido aí. Mensagem, alguns mandaram umas mensagens no chat, né? Os colegas estão tendo alguns problemas aí, porque os alunos em alguns cursos técnicos, a galera não para, né? O chat fica ali frenético. Mas eu acredito que não vai ser o problema da gente, que vocês estão bem tranquilos aí com relação a isso. Então, como é que, né, a gente desenvolveu o projeto da disciplina? Então, era um desenvolvimento de um projeto prático, né, ao longo de 9 sprints. Então, essas sprints, elas eram quebradas de 15 em 15 dias, né? Então, a gente tinha datas pré-estabelecidas, né, para o lançamento daquelas atividades. Então, a gente tinha aí o foco, né, no desenvolvimento de aplicações open source que eram disponibilizadas ao final do projeto nas nuvens, né? Então, a gente utilizava aí cloud, né? E a ideia desse semestre era estar usando a infraestrutura do Docker para a gente conseguir disponibilizar esse projeto que, infelizmente, acabou aí impactando, né? Então, eu gosto muito de estar utilizando esse combo aí, ó, de Python com Django, né? O Django é um framework web para o Python. Eu gosto bastante porque ele é bem flexível e a curva de aprendizado é bem rápida, né? Então, vocês conseguem aprender e desenvolver projetos rápidos, né? Geralmente, eu já trazia uma ideia de projeto. Então, as últimas disciplinas, 2015.1 e 2015.2, ele teve um foco no desenvolvimento de uma ferramenta para me auxiliar em algumas atividades do doutorado. Então, foi bem legal, a gente teve aí um feedback muito bom, mas para a nossa execução, né, desse semestre atípico aí, eu estou revisando, né, essa metodologia aí. Infelizmente, eu acho que não vai ser possível a gente aplicar, né, até porque o tempo, né, está bem restrito aí. Então, a gente vai ter que focar nos conteúdos que são mais relevantes. Beleza? Aqui alguns números, né, de Python, então é uma linguagem que ela é muito popular atualmente. O pessoal que atua, né, ele recebe um salário aí bem relevante, né? Então, tem algumas cidades aí, ó, top cities, né, as principais cidades que exigem, né, pessoas com bom domínio, né, da linguagem Python. Então, Mountain View, no Vale do Silício, São Francisco, né, que também é próximo ali do Vale do Silício, Nova York, empresas aí que Amazon, Intel, né, a Dell, a Globo.com, tem uma série de empresas hoje que utilizam Django, inclusive o próprio Swap, o sistema Swap, né, que a gente está utilizando hoje, né, para o gerenciamento das nossas atividades, né, acadêmicas, ele foi implementado utilizando Django e Python, né. Algumas vantagens, né, disponibilidade de informação na web, então tem muito tutorial, vídeo, podcast, a comunidade é muito ativa,
e participativa, então eu faço parte de diversos grupos aí no Google Groups, e qualquer dúvida que você tem, a galera responde muito rápido. Se você domina inglês, aí é que é melhor ainda, porque a quantidade de grupos, né, de desenvolvimento é muito maior. Então, sempre quando você tem alguma dúvida, você manda lá nos grupos, a galera responde muito rápido, são muito prestativos, né? Existem também diversas bibliotecas já implementadas hoje, que a gente consegue, né, tá reutilizando, que isso aí é muito interessante, né, para o nosso, para agilizar, né, o nosso trabalho, né, utilizar essas plataformas e bibliotecas prontas, acaba sendo uma mão na roda. E aí, geralmente, a gente desenvolvia, né, um projeto no final, em vez de ter uma prova escrita, era um artigo. Então, a gente fazia o artigo nesse formato da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, no mínimo 8 páginas. E aí a ideia, né, eu tentava estimular os alunos para submeter esse artigo para algum evento regional ou nacional. E aí a gente teve alguns bons resultados, né, desses projetos das disciplinas que a gente desenvolveu. Então a gente teve menções honrosas, né, do EIBase, que é o workshop de educação na informática do Airbase, né, que é o Encontro Regional Bahia, Alagoas, Sergipe. Então, em 2014, os alunos desenvolveram um jogo educacional para ensinar o pessoal com dificuldade em linguagem de programação. O nome do jogo era chamado A Ilha. Então, eles ganharam menção honrosa lá no evento, ficaram entre os 3 principais trabalhos, né? E em 2016, a equipe pegou a experiência que eles tiveram ao longo da disciplina, né? Aplicando e adaptando a metodologia Agile Scrum no processo de ensino e aprendizagem de engenharia de software, baseado no desenvolvimento, né, com equipes distribuídas, porque eles, né, cada um trabalhava de sua casa, eles combinavam encontros, né, se encontravam na disciplina também, eu separava um horário da disciplina só para ter discussão dos grupos. E aí o pessoal, né, pegou o artigo também, ganharam menção honrosa, ficaram entre os 3, né, melhores artigos do evento. Então foi bem legal. Inclusive, uma aluna que participou do projeto, que foi a Moara, hoje, ela está fazendo mestrado na UFBA e ela está justamente atuando, né, com práticas de ensino de engenharia de software. Então, com base nessa experiência que ela teve na disciplina, ela está fazendo o mestrado dela nessa área hoje. Beleza? Algumas bibliografias aí, o livro de Somerville e Pressman são os 2 mais conhecidos, né, da área. Nós temos exemplares, né, lá na nossa biblioteca do IFBA. Como vocês não estão, né, podendo ter acesso, vocês podem acessar. É fácil de achar esse material hoje, né, disponível na internet. Algumas bibliografias complementares, então, tem um livro aí de métodos ágeis, né, do Rafael Prikladnik, que é um livro muito bom. Eu tenho ele, a cópia física. E esse livro do Kinberg, aí, que é o Scrum XP direto das trincheiras, né? Ele está disponível, né, em download. Eu vou colocar lá no Google Classroom também, para vocês darem uma olhada. Então, é um livro bem legal que ele conta, né, a experiência da aplicação desses métodos ágeis aí. Beleza? O horário da aula, né? A gente tinha esse período aí de reposição, das 16h40 às 18h20. Vou mostrar para vocês o nosso calendário. Eu acredito que, por enquanto, a gente não vai ter necessidade de ter reposição, né? Não tem nenhum feriado aí caindo nessas datas, tá? Nossos encontros, tá? Terça-feira, na verdade é sexta-feira, não é isso? Terça-feira é jogos, por isso que então nossos encontros, né? Sextas-feiras, cruel, né? Esse horário, todo mundo querendo sextou, né? Então, das 19h20 às 8h10, né, nós temos o nosso encontro síncrono, tá? Para a gente ter esse momento, né, de discussão. Porém, vocês têm esse horário, ó, 18h30 às 19h20 e de 20, né, que é 8h20 às 10 horas, vocês podem estar, por exemplo, fazendo exercício, assistindo vídeo, lendo material. Então, esse material do Scrum XP direto das trincheiras, vocês podem estar lendo nesse momento assíncrono. Eu disponibilizei um vídeo para vocês de introdução da engenharia de software. Então, também vocês podem estar assistindo esse vídeo nesse momento aí, beleza?
professor, não pode ser em outra linguagem? Matheus perguntou aqui. Matheus, assim, uh, infelizmente eu acho que não vai ser viável para a gente estar desenvolvendo um projeto, pelo menos nesse modelo agora, né, a EMP. Vai acabar inviabilizando aí o nosso desenvolvimento. Mas assim, eu não via problema, tá? Em estar utilizando outras linguagens. Eu sugeri o Python porque era mais prático a curva de aprendizado e as bibliotecas, né, para atuar naquilo que eu tinha em mente, né, resolvia nosso problema. Mas assim, o que o grupo decidir, ou decidisse, né, se fosse no formato normal, eu não veria problema em utilizar outra linguagem, beleza? Então, nosso calendário aqui, a EMP, ó, de reposição, ele começou aqui na semana do 5, né? 5/10, então hoje, né? 9/10. Então, reparem que nas sextas-feiras, né, a gente não vai ter aí nenhum feriado. Então, feriado amarelinho aqui, ó. Então, nossa disciplina está bem tranquila. Eu reservei aí o dia 18 de dezembro para a gente fazer a prova de recuperação ao final, mas espero que vocês não precisem. Tá aqui uma pequena revisão, né, do calendário. A gente começou lá na semana de recepção, né, dos alunos e dos calouros. Dia 13, a gente teve o nosso primeiro encontro, né? E aí o restante do calendário, aí, ó, essas datas em vermelho, de 23/3 a 10/7, as atividades ficaram suspensas aí durante todo esse período, né? Retomamos a atividade na semana de acolhimento, né, de 28/9 a 12/10, então eu estou na comissão, né, de tecnologias para suporte, né, de atividades remotas, então eu atuei ajudando no treinamento dos colegas. Nessa semana eu e o professor Lioz, a gente atuou, né, na parte de transmissões para o YouTube, né? Então essa semana foi toda filmada e disponibilizada lá no YouTube. O curso superior de BSI e a pós-graduação, o encontro foi na quinta-feira, eu disponibilizei o link para vocês. Quem quiser reassistir, está lá disponível. A gente discutiu sobre um monte de coisas, né, interessantes, desafios, oportunidades. E aí, nossas atividades AEMP, né, de 5/10 de outubro até 12/12, com uma semana, que é 18, né, uma semana aí de folga, beleza? Então, tá aí as datas. Já mapeei no Google Calendar lá, então já vai estar disponível. Tem um link lá para o Google Meet também, é bem prático. Ele dá um alerta também na agenda alguns minutos antes do nosso encontro, né? Então é isso. A ideia é tentar manter a calma, né? E desenvolver aí nossas atividades, né, da melhor forma possível. Não é do jeito que a gente queria, mas infelizmente é o único jeito, né, que a gente vai ter para fazer. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Vou parar essa gravação aqui da aula 0 e depois a gente